wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Olá, amigo internauta que nos acompanha no site SB 24 Horas, aqui na nossa fanpage. Seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março, damos início a mais um Bola na Web, aqui no Facebook do SB 24 Horas. E como toda segunda-feira, que agora vai virar rotina, ao meu lado direito, ele, que é um tanto quanto polêmico, mas ele tem um coração bom. Coração de homem. Ele faz barulho, mas no fundo ele é uma pessoa muito boa. Ao meu lado, Marcelo Reisman. Boa noite, Como Marcelo. Como diria minha esposa Cássia, dormindo não tem melhor, né? Não tem mais bonzinho igual eu. Boa noite, prazer imenso estar aqui. Segunda-feira passada foi segunda-feira de carnaval. Falaram que esse programa ia bombar, não sei o que ia acontecer, que ia ter debate, que ia vir convidado, tal. Não tivemos um programa por culpa exclusivamente da direção do site. Fique bem claro isso, porque foi segunda de carnaval. Dê nome aos bois. Dê nome aos bois. Aliás, Tiane, só no meu destaque inicial. Vamos lá. Falaram que eu e o Leonardo Carigo, por nós sermos corintianos, os dois corintianos da mesa, que a gente ia rolar muita sintonia aqui no programa. E eu chegando na estreia do nosso programa, chegando em casa, fui conferir o programa, nosso mesa redonda, fui assistir, falei, deixa eu assistir lá o programa e tal. E aí me passou despercebido, eu quero fazer um registro aqui em nome da nação corintiana, me passou desapercebido que o senhor Leonardo Carigo, na estreia do programa, ele disse o seguinte: eu não considero o título mundial do Corinthians do ano 2000. O que é uma pouca vergonha, você corintiano, que sabe o quanto que a gente se orgulha desse título. E aí um camarada que se diz corintiano para fazer média com a mesa, ele vem aqui e diz assim: não, eu nem considero o título mundial 2000, o Corinthians tem. Quer reclamar? Vai lá no site da FIFA. 2 títulos mundiais, ô cara pálida. E como é que pode um corintiano fazer um negócio desse comigo? Já começou o programa para poder colocar as cartas na mesa. Esse título tão sofrido, né? Que teve que atravessar o Oceano Atlântico para conquistar, né? Mas nós desafiamos Real Madrid, né? Passou aqui, né? Que poderia inclusive representar, né, todo o mundo, e o Corinthians fez bonita competição. Agora, quem inventou a competição, quem inventou o campeonato, não foi o Corinthians, foi a própria FIFA. Por isso que eu falo. O destaque dele vai durar o programa inteiro? Calma que eu não vou falar boa noite pra você, você tava segurado aí. Eu não sei se é destaque, se é o programa inteiro. Ele acha que ele vai emendou, né? A live que foi um sucesso, Ricardo João Fernando, parabéns pra você e pra nossa querida primeira dama Maíra Cavassini, né? E só pra completar, né? Ainda bem que não ganharam a Copa Flórida, né? Senão seriam 3 mundiais com uma Libertadores. Legal. Essa foi mais longe, né? Legal é São Paulo ganhar um título sem fazer um gol no campeonato. Isso que é legal. Bom, Léo, não vou pular você, só pra você ficar de castigo aí um pouco em silêncio. Aqui na outra ponta dessa mesa redonda, o nosso comendador Denis Moraes, que é quem manda aqui nessa bagaça toda aqui, né? Manda nada, se eu mandasse vocês não falariam tanta besteira. Boa noite, gente. A gente tá numa suadora aqui, que acabou a live do Ricardo João Fernando, foi um sucesso, né? E falar pra esses corintianos aqui, 51 é pinga? Mas também é mundial do Palmeiras. Meu Deus. Ai, meu Deus, vamos lá. Agora vamos falar com aquele que não se controla, a língua bate nos dentes pra falar. O pior é que fica o veneno no meio, né? Amigo do Emerson Melo. Ao meu lado, ele, Leonardo Carigo. Boa noite, Léo. Você que faz tanto tempo que não aparece aqui na nossa lente. Faz muito tempo. Se você estava com saudade, não precisa, estou de volta. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Tiane, Denis e Marcelo. O Marcelo tá com a camisa em homenagem à mesa, só pode ser, né? A cor, enfim. Não sei por que ele veio com essa camisa, mas enfim. Vamos falar muito de futebol, brincadeiras à parte, tem muita coisa acontecendo. Tem polêmica desnecessária acontecendo aí no mundo do esporte, né? Em relação ao Tite, lá que ele comemorou o gol do Corinthians na Arena sábado. Estão descendo a lenha no Tite. Era corintiano. Não sei porquê, mas
verdade. Qual foi o último clube que ele comandou? Corinthians. O maior... E foi graças ao Corinthians que ele chegou à seleção brasileira. suas conquistas. Mas isso aí já deu polêmica, tem gente que não gostou muito. É um mimimi. Eu sou palmeirense, mas eu falo, isso daí é mimimi. É mimimi. E aí, Tiana? Vamos lá então. Primeiramente, vamos saludar, como diria nossa Saludar. amiga Karine Florencio, que está lá no México. Parabéns, Léo, pelo seu 24º aniversário. É segundo. Ainda tem 2 anos pra decidir ainda. Pode parar. Pelos seus 22 anos. Eu tenho 2 anos pra decidir. Pode parar. Aí, atormentando O mundo. o planeta Terra e a Dona F, em especial. Muito obrigado. Muito obrigado. Sinta-se abraçado por todos nós. Prazer comemorar com vocês, viu? E é muito gratificante ter a sua presença aqui. Só esqueceu. Deu um bolo na gente, né, Rafa? Prazer comemorar com Boa vocês. noite ao Rafa aqui, né? Suporte técnico. A voz do além. A voz além, A a G. G, ao Roberto Chileno, que está aqui acompanhando, esse Esse é o mais corneta de todos. Posso falar o chileno? Esse é corneta. Não. Para por aí. Boa noite. Só aqui na. Ele só fica escutando pra cornetar depois. Esse é o vulgo meu pai. E a, E a Mayra. e a Mayra que está lá dando todo o suporte técnico pra gente. E vamos lembrar, A né? Maíra tomou ferro na live. Ela tá dando em dobro lá, não é isso? O suporte lá. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos concentrar aqui, ó. Vamos agradecer aqui a Pizzaria Brasil 3, ela que é a nossa parceira aqui no Bola na Web. Um abraço para todos que trabalham lá. Fechado, parceria fechada. Opa, ela está localizada na rua Luiz de Camões, número 381, Vilomar Americana. Ela é aberta todos os dias, pessoal. Isso é um diferencial hoje em dia, hein? É difícil achar um lugar aberto assim de segunda a segunda. Telefone 3406-5105. Peça sua pizza e acompanhe a gente aqui no Bola na Web. A voz do além, é tonto. Não é tonto. Depois falam do coitado do Leonardo. É verdade. Né? Bom, vamos lá começar o nosso giro aqui no Bola na Web. Começar pela Série 3. Tivemos clássicos esse final de semana. Internacional Independente, no estádio do Independente, lá no vulgo Pradão. E a Internacional venceu por 3-2 e é a líder da Série 3. É aquela história, dizem que derby é derby e a equipe pode estar numa situação favorável, a outra numa situação crítica, e o derby de Limeira refletiu exatamente isso. O Independente tem um ponto conquistado, não estava batendo em ninguém, e a Inter de Limeira estava líder lá na competição, mostrando o melhor futebol da Série 3. E no derby a torcida da Inter invadiu o Pradão, foi uma invasão de torcedores da Inter de Limeira, torcedores da Inter. 6 Kombi. Não, 6 ônibus. Foi bastante. Mas, gente, o estádio é é só. pequeno. Viu? Não, o estádio é só eles saírem da onde eles moram pra lá, né? É. Pelo amor de Deus. Não, mas eu falo assim, tinha muito mais torcedor da Inter de Limeira do que do sim, Independente. mas eu vejo. No caso, na casa, isso que chamou a atenção. Eu acho que a Inter tem uma torcida maior que o Tem. Independente de Limeira. Mas é que a diferença foi muito grande, por isso que foi gritante, entendeu? Eu queria até perguntar isso. Marcelo, como você vê uma cidade do Porto de Limeira, que é a nossa vizinha, tudo, tem uma população, um número maior de habitantes lá em relação a Santa Bárbara do Oeste, com 2 times de futebol? Isso acontece na minha Rio Claro também. Exatamente. Lá tem o Rio Claro e o Real Clube, né? Que é uma rivalidade São José muito do Rio grande. Preto. O São José do Rio Preto também, né? A própria Ribeirão Preto, que né, é o come Fogo, tradicional come fogo do futebol. Não é fácil, gente. Hoje em dia, uma cidade manter um time já está difícil. Imagine você manter 2 clubes, 2 times. Só que eles acabam. Eu acho que tem um tempero para a gente colocar aqui. Justamente por essa rivalidade que existe na cidade, talvez isso cause uma motivação maior e cada um tem que se mexer para poder sobreviver. Pode ser, de repente, cidades, municípios grandes que têm estrutura e até condições para manter uma equipe, não conseguem manter um time, é o caso que a gente está vivenciando, inclusive aqui em Santa Bárbara do Oeste. É verdade, e a Inter de Limeira venceu, né, por 3-2. Foi um jogaço, né? O gol da Inter da vitória foi aos 45 do segundo tempo, senão o jogo terminaria 2-2. Então é aquela história, por isso que eu falei no começo, né? Derby é derby, não adianta. O Independente não tá batendo em ninguém na Série 3. Mas fez frente à Inter de Limeira e por pouco não conseguiu um empate, Parece pelo um menos. time que eu conheço. Seu time ganhou. Fica duvidando do seu time ganhou. E o Rio Branco ganhou, Isso que eu né, ia falar. Thiago? E o destaque fica pro Rio Branco que venceu o Noroeste lá em Bauru. O Rio Branco ainda é uma equipe regular, né? Vence bem como foi essa vitória contra o Noroeste, mas, por exemplo, empata com o Paulista em casa. O Paulista que está lutando para não cair, está na zona do rebaixamento. O
Branco no Décio Vita semana passada e o Rio Branco ficou no 0x0. Então o Rio Branco ainda não encontrou a regularidade que precisa para subir. Lembrando que somente são 2 equipes, né? Então é muito complicado, mas está lá no G8, vai se classificar. É pouco provável que o Rio Branco não se classifique. Ele sai em quinto, né? Fez bonito no domingo, mas ainda é uma equipe irregular. Esses são os destaques, acho que da Série 3, né? Dos nossos times aqui vizinhos, né? E o principal, acredito, nessa rodada foi o clássico mesmo limeirense, né? Independente e internacional. E a polêmica do União. Hã? E a polêmica do União. Calma, nós estamos na Série 3 ainda. Corta o microfone dele. Corta o microfone da voz do além. Voz da consciência. Você nasceu de 7 meses, Rafa? Esse nasceu com 2 meses. Acho. Vamos para a Série A2. Vamos então para a Tiane. Série 2. Vamos lá para o giro da Série 2. Vamos falar então dele, União Agrícola Barbarense. Ufa! Enfim, somados 3 pontos dentro de casa e de virada. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Será que foi o vídeo do Cláudio Brito chamando a torcida que motivou os jogadores? É que o Cláudio Brito tem um poder, digamos assim, perante aos que estão lá, isso é inegável, né? Ele tem essa liderança dentro dele, ele tem esse poder, e você estava lá na sexta, né, Denis? O chamado dele foi muito bonito. Foi bonito, foi. Mas isso não quer dizer que o time ia ganhar, não ganhou por causa disso. Mas que o chamado dele acho que valeu a pena, valeu mesmo. E a União é aquilo, né, Tiane? Tá cheio de problema. Teve briga no intervalo do jogo, pra quem não sabe. Tava 1x0 pro Votuporanguense. Os jogadores queriam partir pra cima de um funcionário do clube no meio do jogo, no intervalo, né, do jogo, porque o funcionário teria cobrado os jogadores pedindo mais raça, mais determinação, quando tava 1x0 pro Votuporanguense. Tanto é que quando acabou o jogo, o zagueiro Baggio do União Barbarense, ele desceu correndo as escadas do vestiário e ninguém sabia por quê. Mas por que os jogadores foram comemorar com os torcedores, agradecendo pelo apoio e tal, e menos o Baggio desceu em disparado. E todo mundo se perguntou, mas por que ele desceu? Ele foi lá atrás do funcionário tirar satisfação. Falando, fala agora que a gente não teve raça, ganhamos o jogo, que não sei o que. Mas ganhou um jogo. Tudo bem, mas o clima não está dos melhores, mas de qualquer maneira a primeira vitória veio, a diferença diminuiu, né, de pontos para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, mas não dá para iludir o torcedor. O time é fraco, é difícil, muito difícil imaginar que o União vai escapar do rebaixamento. Então tá, só para registrar aqui a participação dos nossos internautas, o Andrés Vargas, o Andrés, um abraço Andrés, ele foi lá em São Paulo, que eu conheço antes de eu nascer praticamente. Legal, o Andrés é alguém de nascer. Valeu, Andrés. Ele acabou de perguntar como está a situação do União Agrícola Barbarense. Estou aqui em São Paulo. Tá mal. Medida do possível. Tá quase caindo pra 3. Perdemos quantos jogos, Perdemos 7. Ganhamos um. E aí, um abraço pra Marinilza também, boa noite a todos. Marinilza Soares Cruz. É tia da Mayra. Tá vendo? Só os parentes. E um abraço. Audiência. E um abraço pro Ivan Mela. Ivan, fala pra Vanessa que o CD dela tá aqui autografado, vou levar pra ela. Que ela ganhou no sorteio na live. É isso aí. E a Lilian Camargo, Viagem, tá mandando uma boa noite pro Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lilian. Ela tá respondendo meu boa noite lá. Tá. O pão de mel que ela não trouxe até hoje. É o pão de mel, o lanche Rafael, fome zero. E vamos voltando aqui no União Barbarense. O próximo jogo do União, tava aqui até procurando a tabela que eu não sei de cabeça, que é muito jogo, né? Domingo de manhã, 10 horas. Em Taubaté. Vai que dia? Então, é a pergunta que não quer calar. O União foi alvo de polêmica, né? Vai sair 2 da manhã daqui? Mais uma polêmica aí do União Barbarense em relação a ônibus, viajar no mesmo dia do jogo, isso é... Dormir no ônibus, é isso? Mas eu acho, aí que tá, o Melinho deixou bem claro, depois que ganhou a repercussão, que a intenção dele não foi mostrar os jogadores deitados dormindo no ônibus, até porque... Imagina. Não, mas até porque isso parece que é uma prática comum. Eles podem viajar 2 dias antes que eles vão deitados no meio do ônibus. A intenção do Melinho foi falar de novo estar viajando no mesmo dia do jogo. A cidade não abraça o time. A intenção dele foi abrir o olho de todo mundo para isso. Então assim, é complicado, porque o Jairo falou de novo, você estava na coletiva, ele falou de novo que vamos ter a semana cheia aí de treino, jogo só no outro domingo, eu vou correr atrás de hospedagem para sábado, para viajar no sábado pelo menos para poder jogar no domingo. Porque o Jairo
confirmou que Ele deu ia certeza. viajar no O sábado. Melinho interferiu ele. Aí o Melinho barrou o Jair. Olha só como que tá o presidente da União Agrícola Barbarense, hein? O Melinho, camisa 10, barrou o presidente e falou que ainda não tem nada certo. Olha só, meu Deus. Que era pro presidente não ficar falando, porque depois não consegue. Depois não aí consegue, aí vai fica tomar pau. complicado. É o famoso colocar com o ovo na galinha, né? Vai, Marcelo, quer A respeito dessa questão do União Barbarense, eu queria fazer uma menção aqui à Bandeirantes, à Rede Bandeirantes Televisão, ao Neto, porque não estava no script, Craque, não Neto. estava combinado. Craque, Isso o Neto. próprio Rogério Assis, o canhão do rádio, e que estava participando do programa, junto com o Veloso, junto com o Ronaldo, no programa Donos da Bola do Neto, apresentado pelo ex-jogador Neto, e agora comentarista Neto. Craque, Neto. Ele abriu uma coisa que não estava combinado na hora do programa e citou a realidade, a triste realidade da União Barbarense. E ele mostrou total indignação, não era algo que estava combinado pela produção do programa, mas o Neto inclusive disse, falar do Corinthians, falar do Palmeiras, do São Paulo é muito fácil aqui. Quero ver falar de clubes de futebol como a União Barbarense está vivenciando essa fase triste. Eu tenho dito, muita gente perguntando se o Leão vai conseguir se safar da Série A3, se vai cair ou não para a Série A3. Eu acho que, no meu entender, o cair para a Série A3 é o menos trágico para o futebol de Santa Bárbara do Oeste, por incrível que pareça. Não é a discussão não deve mais ser essa. Se o União vai cair ou se não vai cair, se vai cair de maneira digna ou vai cair de maneira vexatória. Não é isso. O problema de Santa Bárbara do Oeste, respondendo inclusive a pergunta do meu amigo Giovanni Bonfim, que está aqui com a gente, o problema é do futebol do União Barbarense se vai continuar existindo. Perfeito. Porque a coisa por lá anda tão caótica, o caos está tão grande, que não se sabe mais qual será, não se vê mais luz no fim do túnel para saber se o futebol vai continuar em Santa Bárbara do Oeste. Então eu acho, espero que o Brito, o Cláudio Brito e todos os jogadores cumpram uma campanha honrosa, mesmo se tiver que cair, caiam em pé dignamente, lutando em campo, mas não é esse o problema, não é mais saber se o União Barbarense vai cair ou se não vai cair. O problema é saber se o futebol em Santa Bárbara do Oeste vai continuar existindo. Nós chegamos ao fundo do poço. Esta que é a triste realidade. Vou mandar mais um grande abraço aqui, se você me permite. Nosso querido apresentador lá do Balanço, né, lá do Amapá, mais uma vez ligado com a gente aqui, ó. Luiz Eduardo Fernandes, mais uma vez aqui participando com a gente. Obrigada, nosso Luiz. grande companheiro e grande amigo. Vamos lá, e aqui também o Décio Almeida, boa noite, dá um abraço no Marcelo, fala pra ele. Ô, Décio. Eu também. Guilherme Augusto, já que não tem dinheiro para contratar, a União poderia trazer jogadores da várzea daqui de Santa Bárbara. Tem ótimos jogadores, ótimos não, excelentes jogadores. Isso que o Rio Branco fez. Fica a dica. Isso aí eu nem discuto mais, porque isso não vai acontecer, jogador de campeonato amador. Eu também acho que deveria ser olhado com mais carinho, mas é uma coisa que infelizmente não vai acontecer. Eu queria dar minha opinião. Eu queria aqui concordar plenamente com o Marcelo, é difícil concordar com ele, mas ele tá certo. É verdade. É louco. Sim, vocês dois servem pro Corinthians, já começa aí. Aí a gente concorda. Mas o Marcelo foi perfeito no comentário dele, porque eu acho que a discussão vai mesmo muito além de que se a União vai escapar ou não do rebaixamento. Com tudo isso que vem acontecendo, esse monte de ponto de interrogação em cima do União Barbarense, não dá pra gente realmente falar, nossa, cair pra Série A3 é o fim do mundo, de maneira alguma. O fim do mundo vai ser cair pra Série A3 e não conseguir mais ter um time de futebol, aí é o fim do mundo. Mas enquanto você tiver condição de manter um time, por pior. Então, hoje não tem. Então, assim, será que a 3 é o melhor caminho? Ou já que tá na Série 3, vão fechar, parar e voltar na quarta Não tem divisão? condições por causa da cidade. Hã? Não tem condições de manter por causa da cidade. Por causa Porque a cidade tem empresas de ônibus fretado, supermercado. Mas isso não é exclusivo de Santa Bárbara do Oeste, Rafa. Quando que é a próxima eleição? Do União? Só 2018. 2018? Só. Ó, aqui, ó, continuando aqui. Não, mas só pra completar meu comentário. Fechava. Então, só pra completar o Já que vai pra comentário. Série A 3? cidade não pode. Pode acontecer um milagre? Pode. Parecer um apaixonado, aí, um empresário, né, uma Dá pra falar, empresa. por exemplo. Mas nós temos. Descer aqui em Mas Santa nós Bárbara do temos. Oeste, de repente, com esses apelos da mídia, inclusive do Neto, que eu achei que a importância maior é falar União Barbarense, num momento de crise desse, de repente pode aparecer alguém que fala, não, eu vou
me interessar não só em querer ganhar dinheiro, né? E vocês falaram muito do Fábio Costa aqui naquele programa, eu até defendi, porque eu achei que ele foi bem malhado e ausente. Eu gosto de debater, mas eu vou debater na cara do cidadão, né? Mas, seu Fábio Costa, tá feio pro senhor, né? Ainda o seu nome também foi levantado na mídia como um cara que está à frente desse projeto do União Barbarense, e me parece que de uma maneira vergonhosa o senhor agora passa a fazer parte também como um gerente de futebol, como um diretor, ou seja lá como um empresário de futebol, mas está uma vergonha o nome do Fábio Costa para toda a mídia da cidade, da região e para todo o Brasil. No que ele está, ele é só ocupado sozinho? Não. Esse problema já vem existindo no União Barbarense de anos e anos. Tem muita gente culpada na história, mas ninguém é bobo. O senhor não chegou aqui caindo de paraquedas e falar, vou fazer porque eu gosto de futebol e vou tentar salvar o União Barbarense. O senhor veio aqui para ganhar dinheiro, né? Agora, a estrutura montada para que pudesse o projeto vingar e dar certo foi coisa de amador. Essa que é a realidade. O que a gente tem de informação é o seguinte: primeiramente, Fábio Costa sofreu um acidente sexta-feira, né? Um acidente de carro, mas sem muita gravidade, né? Ferimentos leves apenas, mas ele sofreu um acidente de carro na sexta. O que a gente sabe é o seguinte: o pior acontecendo ou não, o pior no caso cair para a Série 3, né? Que não é o pior para a gente aqui, mas hoje é o que temos, cair para a Série 3 não seria nada bom. Isso acontecendo ou não, o Fábio Costa não fica. Ponto. E eu gosto de frisar sempre que o Fábio Costa não é nenhum santinho, como o Marcelo disse, né? Que não é mesmo. De vir aqui e querer ajudar a União porque a situação está crítica. Fábio Costa nada mais é do que uma pessoa que veio com o Emerson Melo. A diferença é que o Emerson foi embora e ele ficou. Então, assim, ele não é nenhum cara que veio, vou lá para ajudar a União Barbarense porque eu estou vendo que a situação está crítica. Exatamente. Então, assim, ele é o cara que ficou. Nada. Então, assim, tem pessoas que querem assumir? Tem. Todo mundo está falando de novo do Truzzi, estão falando do Edivaldo Souza, estão falando do Claudemir Peixoto, do Michael Mello, aquele empresário de São Paulo, que são pessoas que já passaram por aqui. Eles querem investir, mas tem essa condição de não querer o Fábio Costa, e alguns deles não querem nem o Jairo mais. Para assumirem o clube, para ajudar o clube financeiramente, eles pedem que o Jairo também deixe a presidência do clube. Por isso que eu perguntei quando era a eleição. Então não é tão simples como mas parece. Vamos lá, olha só, um dos comentários aqui, né? Dando sequência aos comentários. Vocês podem confirmar que o 25 ganhou R$200 no final do jogo de sábado? Pois um torcedor disse que quem fizesse o gol da vitória ia dar os 200. Deu 200 contos pro Gustavo 25. Então tá. Deu. O Décio aqui já mandou um abraço, né? E aqui o Renato Furlaneto, volta italiano, era isso que eu ia falar. Nossa. Calma, era isso que eu ia perguntar. Se não, Jairo, quem que deve assumir a presidência do União Barbarense? Eu não teria volta italiano. Se fosse para voltar alguém do passado, eu diria volta o Roberto Mantovani. Só que eu não sei se o Roberto Mantovani quer. Não é questão de apelar. Eu acho que todo mundo aqui é unânime em falar que o cara certo seria o Roberto Mantovani, mas eu acho que ele não quer. Essa é a diferença. Eu acho que ele até quer ajudar de alguma maneira, mas não mais sendo presidente do clube. E é sempre importante lembrar outra coisa: ninguém obrigou o Jairo a assumir. Então eu acho que se o pior acontecer, tudo deve ser colocado na conta do Jairo. Porque lá atrás, quando o Bibi renunciou, o Jairo teve toda a opção do mundo de, por exemplo, convocar os sócios, né? Convocar o CAF, que é o Conselho de Administração, e falar o seguinte: o Bibi está saindo, ele está renunciando, e eu, como vice dele, farei o mesmo. Eu não estou preparado para ser presidente, vou continuar meu trabalho na parte social, e aí vocês se virem para convocar novas eleições. E isso ele poderia ter feito. Tá, mas de todos os últimos presidentes que passaram, algum era preparado? Não, tudo bem, Tiane, mas... Não, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que assim, depositar a culpa 100% no Jairo, você é um apaixonado pelo clube. Você tem um amor pelo clube. Eu vou tentar resolver. Não, mas vai faltar... Mas então, isso. Nem o Felipe Melo. Falta dinheiro. Falta dinheiro, isso é verdade. Vamos jogar português claro. Se tivesse dinheiro, porque é um hoje, pro cara salvar a União Barbarense, não adianta só o amor. Ele precisa ter o amor e o dinheiro. E a competência. Mas não é exclusivo do União Barbarense. O que acontece? 10 milhões de reais. 10 milhões? A dívida é Então, mas assim, na atual situação financeira, do Brasil como um todo, não é exclusivo do União Barbarense. Não, tem vários todo mundo.
Vários clubes passando pela mesma situação. Exatamente, é isso. Mas tem clubes também que não estão passando por essa situação. Então tá na hora da gente fazer um estágio com esse pessoal. Exato. Não é? Aprender, Um nada se aprendizado. cria, tudo se Porque copia, né? o Giovanni está colocando aqui, ó, desculpa a ignorância, mas o problema é financeiro na captação de recursos ou gestão dos recursos disponíveis. Eu acho que não tem recursos disponível. É Tá precisando captação de recursos. O União Barbarense tem uma cota, tinha uma cota disponível para esse campeonato, se tivesse direito à totalidade dessa cota, de 615 mil reais para disputar a Série 2. Por conta dos bloqueios, por ações trabalhistas de outras administrações, ficou com apenas 200 e poucos mil. Para uma Série 2, hoje em dia, 200 e poucos mil, você não toca um mês e meio de campeonato, porque é muito gasto. É muito gasto. Eu acho que isso que eu falo. eles chutaram baixo, eu acho até, mas por jogo fora de casa, por exemplo, o gasto chega a ser de 10 mil reais por jogo fora de casa. Eu estou contando só os gastos. E aí você coloca salário no final do mês, você tem que pagar para os atletas. Então o gasto para se fazer futebol é muito grande. E aí só para completar o que eu estava falando do Jairo, ele não foi obrigado. E hoje o Jairo, infelizmente, está pagando pela inexperiência e está pagando pela teimosia dele. A teimosia dele em relação a Emerson Melo foi muito grande. Você não é coerente, você não é coerente, porque o Cláudio Brito ele não é culpado, porque ele é inexperiente. Mas por que o Jairo é culpado de ser inexperiente também? Tiane, há quanto tempo o Jairo está como técnico do União, como auxiliar que seja? Há quanto tempo que ele Hoje é a Tiane e o Léo que tá pegando. Há quanto tempo que ele está? Tiane, o Jairo teve quase um ano para fazer tudo. Ele teve quase um ano. A coisa mais prática pro Jairo teve. Lógico que teve. A coisa mais prática. Mas, Léo, eles chegaram umas criaturas aí abençoadas, né? Oferecendo um projeto que no papel é lindo, é maravilhoso. Você que não tem. Mas o Jairo, é aí que tá. O cara não tá preparado. O Jairo tinha que ter falado, beleza, vamos tentar colocar esse projeto em prática. Você tem até novembro para me mostrar resultado. Paralelo a isso, ele tinha que estar se virando para conseguir um plano B. É isso que não teve. Eu acho que o Jairo demorou demais, por exemplo, na minha opinião, o que ele devia ter feito era ter feito as fases com o Maurílio Delbu. Eu não vou cansar de falar isso. O Maurílio Delbu a gente já conhece como ele trabalha. O Maurílio Delbu, muita gente não gosta dele, muita gente acha ele arrogante, e aí tudo bem, é direito de cada um. Mas em termos de montar time, em termos de conseguir recursos, ele consegue. Ano passado teve aquele problema todo do Santo André, que o time não quis viajar e tudo mais, só que um mês depois do campeonato, tudo estava quitado. Estava tudo quitado, um mês depois do campeonato. Ninguém entrou na justiça contra o União Barbarense. Ele conseguiu ali, aos trancos e barrancos, ele conseguiu recursos. Ele é um cara da cidade, ele tem os contatos dele, ele foi lá e conseguiu. Ele raramente, com o Maurílio Delbu, o time viajava no mesmo dia do jogo, quando era fora de casa. Mas então, sempre tinha condição de dormir. Fica no sino. O prático é esse. Não, eu sei, mas só que o Jairo pecou pela teimosia. Mas então tá, se fosse a eleição, quem ia ser candidato a presidente do União? Mas isso aí não é um problema nosso. Mas, Leonardo, isso aí não é um problema nosso. Isso é um problema de quem tá lá dentro. Crucificar uma pessoa. Exatamente. Um ele defende, dá impressão eu vou crucificar quem? É apenas uma pessoa que você está querendo crucificar. Eu vou crucificar quem? O passado do União Barbarense. Mas para, gente. E o passado do futebol, de uma maneira em geral, com os clubes falidos. Se a gente começar a querer debater essa questão, nós vamos puxar lá desde a Lei Pelé. Quando a Lei Pelé veio, acabou com os clubes do interior. Né? Hoje, nós vemos, infelizmente, clubes. O futebol paulista está acabando, o futebol com as equipes do interior está acabando. Agora, eu não acho justo. Do meu ponto de vista, eu acho que é isso que a Tiana está querendo dizer, você querer crucificar uma pessoa somente, o Cláudio Brito na verdade, tem muita gente aí envolvida na história. Né? Viu? Não é, Marcelo, sabe por que não é? Eu falei isso esses dias na rádio. Se a culpa é tão grande assim, e eu concordo que o passado tem uma grande parcela de culpa em tudo que vem acontecendo, auditoria. Ninguém se manifesta. Ninguém quer. Por que não quer? Por que não quer? Porque é tipo a delação premiada do Underbrecht. Põe a mesa preta aqui, ó. Cadê? Abre a caixa preta do União. E aí? Ninguém quer, né? A auditoria fiscal foi ameaçada de morte para vocês. Exatamente, pronto. Respondeu minha pergunta. Respondida a pergunta. Se não tem como fazer auditoria, se ninguém tem peito para falar, eu vou fazer essa bendita auditoria e pronto, eu vou culpar quem está à frente hoje, amigão. É simples.
É simples. Eu não sei se o Jairo, se quem quer que seja que está lá no União Barbarense tem rabo preso com alguém. Mas se não faz auditoria para apurar tudo, para procurar mudar essa situação, eu culpo quem está à frente hoje. Quem está à frente hoje chama-se Jairo Araújo. Ele foi teimoso, ele tinha que ter um plano B. Ele sabia onde ele estava. Ele sabia, ele tinha que ter um plano B. Ele segurou até a primeira semana de janeiro para mandar o Emerson embora, faltando 20 dias para começar o campeonato. Isso não existe. Isso é amadorismo. Isso é amadorismo. Então, com todo o respeito que eu tenho por todo mundo, enquanto não se abrir caixa preta do União e apurar realmente quem foram os culpados, com provas de tudo isso que acontece hoje em dia no União Barbarense, eu vou culpar quem eu quiser. Eu vou culpar quem está à frente. Quem está à frente hoje chama-se Jairo Araújo. Eu acho que tem que tomar cuidado quando você vai culpar alguém. Tiago. Ele não foi obrigado, gente. Ele não foi obrigado. Se ele fosse obrigado a assumir a presidência do União Barbarense, eu ia falar, pô, o Jairo não teve opção, gente. Poxa, coitado dele, verdade, ele tá numa sinuca de bico. Ele tinha várias opções. Seguinte, Cássio, é o seguinte, eu sou funcionário do clube, eu já tenho o meu ganha-pão aqui na parte social, então eu vou fazer o seguinte, ó, vocês fazem eleições aí, ó, vamos convocar novas eleições, a gente ajuda em todo o processo de transição, tudo que precisar a gente faz, só que eu não estou preparado para isso. Para quem não sabe, mudaram o estatuto do clube para o Jairo, mesmo sendo presidente, ele está recebendo o salário dele de funcionário do clube. Não pode. Não pode. Mudaram o estatuto para que ele pudesse receber o salário dele de funcionário. Então assim, o Jairo é muito meu amigo, de verdade, eu gosto demais do Jairo. Eu gosto. Eu fico imaginando que ele foi teu inimigo. Eu gosto demais do Jairo, ele sabe disso. Ele sabe disso. Só que na minha opinião. Morrer com um amigo igual você. Mas Marcelo, eu tô falando do Jairo Pessoa. Eu tô falando do Jairo Pessoa. F, mal Chileno, você entendeu? Uma coisa é o Jairo Pessoa, outra coisa é o Jairo Presidente. Como presidente. Sabe o que aconteceu na União? Fala aí, chileno. Mostra o chileno aí, Rafa. Mostra o chileno aí. Para você entender um pouco a situação. No Clube União Agrícola Barbarense, o que acontece é que passa muito aventureiro. Exatamente. Que chega perguntando quanto que a Roma está dando para o clube para não agora é zero. Hoje não tem nada. Vem aqueles que oferecem aquele castelo no ar de areia, onde não traem dinheiro. Não traem dinheiro. E aí eu concordo com o Leo, culpar um pouco o Jairo. No estatuto do clube reza que qualquer tipo de negócio que se faça no profissional tem que ser com contrato. Exato. Perguntem no clube se tem algum contrato com esse Fábio Costa ou outro que estava lá. Você tocou no assunto importante, porque para quem não sabe, eu de verdade eu não sei se chegou a ser feito isso. Mas em janeiro, lá quando começou o ano, um pouquinho antes do Emerson ser mandado embora, o que foi passado para a imprensa foi o seguinte: o Emerson e o Fábio Costa serão registrados em carteira, como funcionários do clube. Não foi passado? Foi passado isso. Porém, eles não vão receber um centavo do clube, até porque o clube não tem condição. Eles vão receber financeiramente aquilo que eles trouxerem para o clube. Patrocínio, essas coisas. Mas estão, ou pelo menos deveriam estar, segundo as palavras do Jairo, registrados em carteira. Então, assim, o Jairo Pessoa é uma ótima pessoa. O Jairo Presidente está pagando pela teimosia dele. Essa é a minha opinião. Esse é o Leonardo Canigo, amigão do Deu pra entender, mas não fica falando pro cara que é um amigo. Ele é. Ué, você também é meu amigo. Eu não gosto de você, mas você fazer amizade agora no Facebook. Quero mandar um abraço pro Giovanni, que tá participando aqui desde Ô, Giovanni. Parabéns pelo programa, obrigada. Abraço. Aliás, só tem pessoas importantes participando. Valdeci Luzi, rapaz, vocês não acreditam, mas eu vi o Marcelo Hartmann atuar de centroavante matador nos anos 90. Olha isso! Os lançamentos Camila do União, um abraço a todos. Valdecir Duzi, ex-vereador do município americano. Ah, o Duzi! Nós estudamos juntos, né, na época do Silvino José Oliveira, escola lá do município americano, e o Duzi foi um dos caras que viu Marcelo Hartmann como matador, camisa 9, fazendo muitos gols. Se colocar eu em forma, me dá uns 15 dias aí pra entrar em forma, eu pego a camisa 9 e entro no União. Mas vai jogar no União tá fácil hoje, filhão. Até eu jogo hoje. Você foi de chuteira. Eu falei do Luiz. Até o chileno com 60. Eu falei do Luiz Eduardo, apresentador de TV lá do Amapá, que está conferindo o nosso programa, e quem também está ligadinho com a gente é o Carlos Cabelo, narrador da CBN. Ó, belo chapéu,
trazer o Cabelo aqui uma hora para poder falar de Com futebol certeza. e poder falar dos clubes aqui da região. Ele seria muito interessante para falar, inclusive, nesse debate dessa situação pífia que passa aí os clubes do interior paulista. Olha só, Léo, o Valderci Dudes falou assim, gostei da comentarista, ela é justa. E por que, Léo? Porque você fica aí falando, ele é meu amigo. Cabelo tá dizendo que ele gostou do chapéu, é a versão 2017, viu, Cabelo? Depois eu vou emprestar pra você, vou mandar um pra você de presente O aí. Lucas Troque falou assim, vai no branco, tá indo mesmo, tá subindo. Ah, tem mais aí. Subir. vai. Aqui, ó, subir. Leonardo, meu xará Léo, está de parabéns pelo programa, mas União vai ser difícil de escapar da 3, Não, não realmente. escapa, não escapa. Infelizmente não escapa. Nós sabemos Muito que a difícil, situação hein? do União Ahora, é... vamos a voltar un poquito al negocio de presidentes. ¿Quién inicie, Foco no chileno. quien inicie gestão presidencial dentro do Clube União Agrícola Barbarense já tem uma dívida nas costas de torno de 10 10 milhões. milhões, é isso. Eu falo, sabe por quê? Porque eu tive uma época que estava envolvido dentro do clube. Eu até me estava projetando para ser presidente do clube. Graças a Deus você não fez Só isso. que a apresentadora. E ele é uma multinacional, União. Nossa, Mas Isso aí. É da casa, É complicado. O chileno tocou num ponto importante, que foi a ameaça de morte em cima do Bibi. Isso aconteceu mesmo. Então assim, eu não sei se é por medo ou se é por rabo preso. E aí eu não estou só falando do Jair, eu estou falando dos sócios, estou falando de uma maneira geral. Por que não pedem uma auditoria? Isso é algo que não, já era para ter sido feito há muito tempo. Há muitos anos. Há muitos tem anos. medo, Porque meu amigo. então hoje eu e todo torcedor tem direito de culpar quem está à frente. Eu vejo dessa maneira. Se a pessoa não tem a coragem de fazer uma auditoria, de falar, vamos sentar, vamos ver onde está o erro, onde começou o erro, como é que a gente pode consertar isso aqui? Se a pessoa não pode fazer isso, ela está com a bucha na mão dela e ela está perdida, como está o Jairo, pagou pela teimosia dele, repito, eu posso culpá-lo sim. E se o União cair, ele para mim vai ser o principal responsável. Bom, Série 1. eu vou mandar um abraço pra Margarete. Tem aqui, muita sabe? coisa para falar da Série A1, Tem, diga-se de tem passagem. sim. Porque Vamos teve encerrar clássico tudo. esses dias, né? Não teve Jô. programa. Bom, Vamos lá, encerrando aqui União Barbarense com o próximo jogo contra o Taubaté em Taubaté, 10 horas da manhã no domingo, é isso, Exato, né? 10 horas da manhã. Então tá bom, sintonize lá a Rádio Luz da Rival. Obrigado. Eu sou o Léo Carico a partir das 8 da A manhã. M1360, nossa, eu adorava esse jogo de domingo. Vou acordar com o Galo, eu e o Rodrigo Petri domingo. Imagina, o Rodrigo vai chegar daquele jeito. O Rodrigo vai chegar mamado. Não, ele não bebe, coitado. Vai chegar louco de Vai sono. chegar com sono. Não tá? bebe? Sexta-feira, né? Tá bom. Bebendo, Vamos lá, o giro aqui no Planeta Bola. Não, você não, bola não é. Não deixa de ser um Planeta planeta. Redondo também, Tá o giro ouvindo aqui. na Rádio Brasil, Planeta Bola. Que Não, fazem. gente, é por causa que eu fiz um giro aqui. Eu fiz Atravessar a rua, né? Que fazem. Atravessar a rua. Foi mal, falha nossa. Vamos lá falar da Série A1 do Campeonato Paulista. O Corinthians que vem do embalo de 2 vitórias em clássicos com gol de Jô. O rei dos clássicos. Pior do que o gol de Casinha é o gol de Jô. Dizem que o Gustavo Até 25. que a quarta força, desculpa, Então, até que a vamos lá. quarta força do futebol paulista tá É. indo bem, né? Quem é os, Até agora tem sido a primeira, né, os Marcelão? comentaristas aí que falavam da quarta força? eu disse aqui que o jogo contra o Palmeiras seria 1-0 pro Corinthians. Você acertou, Esse é o parabéns. resultado. Só que eu tenho duas coisas para falar em relação ao Corinthians. Pois não. Importantes. Rapidinhas aqui. Eu fui um dos que critiquei o jogo. Nunca Né? critiquei. Eu critiquei e critiquei o Carille também. Né? Critiquei esses dois personagens do Corinthians. O jogo que eu acompanhei os últimos 3 jogos dele, eu acho até que ele melhorou. E principalmente o jogo melhora, não sei se o Leonardo e o Denis ele vai concordar comigo, o jogo melhora quando ele tem alguém do lado dele para jogar, ele não pode jogar sozinho. De preferência, o Corinthians precisa achar um velocista. Para tentar esclarecer o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos o que o Filipão fez no Grêmio com o Jardel e Paulo Nunes. Lembram? Tinha o Jardel, que era um goleador, o pessoal mais da antiga vai lembrar. Guardadas as devidas Um proporções, né? goleador. Mas o pessoal vai achar que você está comparando. Mas Paulo Nunes tinha e o Oséias. Paulo Nunes voando. Paulo Nunes e Paulo Oséias. Nunes voando em campo no Paulo Grêmio, Nunes era né? Depois demais. brilhou no Palmeiras também. Mas fazia, o Filipão armava um esquema de jogo para que o Jardel pudesse ser o goleador que é. E o jogo do Corinthians é dessa forma. Eu acho que ele não pode jogar sozinho.
ele se queima totalmente. É lógico, né? O torcedor quer saber da festa. Fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o Santos, maravilha, né? Mas também perdeu o pênalti contra o Santo André. Enfim, faz parte do futebol. Em relação ao Carille, eu acho que o Carille está ganhando o time do Corinthians, não porque o Carille é um baita de um treinador, um baita de um técnico. Pode vir a ser. Mas pela humildade dele. Pela humildade. Tem muito treinador que ele não é um grande técnico, mas ele ganha um time, ele consegue conquistar o time. E naquela base da humildade, de olha, tá vendo, rapaziada, não estão acreditando na gente, somos a quarta força, ele está conseguindo mexer um pouco o brilho desses jogadores, e os jogadores estão dizendo o seguinte, vamos jogar pelo Carille. Aí alguém outro dia estava criticando, falando assim, esse Corinthians aí só não toma gol, não faz gol, o Carille só quis acertar a defesa. Gente, convenhamos, o cara assume um Corinthians, né? Não é um nome de expressão. Todo mundo, a imprensa toda apontando o Corinthians como a quarta força do cenário paulista. Qualquer um de nós, na situação dele, faria a mesma coisa. Primeiro vamos esquematizar, preparar a defesa. Agora ele está acertando o meio de campo. No último jogo já deu para perceber que o Rodriguinho, Jadson, Maicon e Gabriel já deu uma cara nova para esse setor de meio de campo. Sim. E agora ele vai ajustar o ataque. Eu estou torcendo para alguém conseguir tirar o lugar do Romero desse time. Eu não sei. Talvez o Pedrinho, que é o menino da base, eu acho que se entrasse aí, daria essa velocidade que eu estou falando, inclusive com o próprio Jô à frente. É perfeito, seu comentário é perfeito, acho que é isso mesmo. O Jô e Casim juntos não dá para jogar juntos. E em relação ao Carille, ele pega muito nesse início, não estou comparando, pelo amor de Deus, mas ele viveu bastante com o Tite. Ele era auxiliar do Tite. Eu ia falar isso. Então ele pega o estilo. Ele pega o estilo de jogo que o Tite implantava. E lógico, tem que ser na base da humildade. Se a gente for parar para analisar no papel, tecnicamente, o Corinthians é realmente a quarta força. Os outros três paulistas estão bem à frente no papel, em termos de nome, de jogadores, investimento, essa coisa toda. Então, o que tem que fazer primeiramente? Fecha a casinha, não vamos tomar gols. Fecha a casinha. Não vamos tomar gol. E assim, de 1-0 em 1-0, o Corinthians está ganhando 3 pontos. E o Pablo está sendo uma referência. Está sendo referência. Ano passado, se a gente lembrar, com Oswaldo de Oliveira e Cristóvão Borges, o Corinthians tomava gol todo jogo. Então a zaga estava numa peneira, estava tomando gol todo jogo. E isso já foi controlado, né? O Fábio Carille já deu uma nova cara para o time. E concordo com o Marcelo, se o Jô tiver alguém velocista do lado dele, mas não o Romero, pelo amor de Deus, alguém com qualidade, porque o Romero, só por Deus, também não sei o que ele está fazendo ainda. Alguém com qualidade, pode ser o Pedrinho. Esforçado, né? Talvez taticamente pro time, tanto que com o Tite ele jogava, com o Carille ele joga. Contra o Palmeiras, por exemplo, entrou em conflito ali com o Dudu, a torcida, nossa, ergueu ele no colo. Romero, é isso, não vai sair disso. São momentos. Não vai ser disso. Então se você coloca o Pedrinho, talvez, que fez uma ótima Copa São Paulo, talvez dê uma rodagem aí para esse garoto, ele pode vir a ser esse cara. Porque o Corinthians também não está perto dos outros times, não está montado na grana, então não vai dar para sair e contratar alguém para ser esse velocista. E realmente, o Corinthians encara esses clássicos como se fosse final de Copa do Mundo. Não vai jogar Libertadores, o campeonato do Corinthians é o Campeonato Paulista hoje e também a Copa do Brasil, né, paralelamente. E é importante frisar que o Jô... Então, que o Jô antes do clássico, o Jô poderia muito bem ter virado vilão, porque no jogo contra o Brusque lá, o pênalti que ele bateu foi muito mal batido. Ele contou com a sorte do Morrinho lá, que enganou o goleiro. Bateu muito mal o pênalti. Então ele podia chegar no jogo contra o Santos como vilão da história. Então assim, o Corinthians hoje é isso. Tá de bom tamanho pro torcedor? Óbvio que não, mas vencer esses dois clássicos dá uma moral pro Carille impressionante. Tem clássico daqui a pouco contra o São Paulo também, daqui 2 semanas. E aí vai ser um jogo interessante. Porque o São Paulo é o melhor ataque do Paulistão, faz muitos gols, só que também toma bastante gols. O Rogério Ceni não... Mas não deve jogar as principais estrelas do São Paulo se o clássico não for mudado. Não for mudado. Mas vai ser um jogo interessante, porque vai ser um jogo de um ataque muito produtivo, que é o ataque do São Paulo, contra uma defesa muito sólida, que é a defesa do Corinthians. Então vai ser um jogo aí pra gente ver certinho. Eu acho que dos clássicos, talvez esse seja o grande teste do Carille. Não porque o São Paulo é melhor que o Palmeiras ou melhor que o Santos, mas porque eu acho que o ataque do São Paulo vai exigir mais da zaga do Corinthians. Aí a gente vai ver se o que o Carille está fazendo o correto. Até para dar um gás aí para você no seu comentário, só para finalizar uma questão importante, para a gente poder até para falar de outros clubes, porque senão vai falar só fala do Corinthians, só o Corinthians está ótimo, né? Vai falar dele, já está querendo tocar aqui.
Ah, Denis, eu esqueci o que eu ia falar. Ó, então, antes, ó, já pra acabar. Posso mandar um abraço aqui? Posso dar uma cutucadinha? Sorte de vocês que o Borja não jogou no clássico. O cara fede gol. Isso é relativo. Clássico é clássico, é uma outra situação. Quando o Borja entrar em campo, vai ser uma outra situação. Isso é outra história. Vai ser uma outra história. O que eu iria dizer é o seguinte, Léo. O Corinthians, se você pegar o jogo com o Audax, jogou bem. Se você pegar o jogo com o Mirassol, jogou bem. Se você pegar o jogo com o Palmeiras e com o Santos, jogou bem. O Corinthians está tendo dificuldade com as equipes de um futebol relativamente pior. O Brusque não criou nada. Com o Santo André, perdeu o jogo em casa. E outras partidas horríveis que o Corinthians fez com equipes que ficam mais atrás, recuadas. E aí está a grande dificuldade. Quando encara um time que não deixa jogar. Não consegue propor o jogo, né, Marcelo? Fica o jogo travado. O Corinthians não E o consegue próximo propor o jogo. desafio do Corinthians na Libertadores, Copa do Brasil. Você falou isso de propósito. Ele falou de propósito, né? Também acho. Copa do Brasil. Vai ser contra o Luverdense. Joga na quinta, primeiro jogo, perigoso, fora de Mas casa. agora são 2 jogos, né? São dois de volta. Em 2 jogos o favoritismo aumenta. Mesmo o Corinthians ainda não estando a ponto de bala, em 2 jogos o favoritismo É diferente do que uma partida só, jogar num campo daquele. Então Deixa vamos eu fechar mandar um com abraço o aqui Corinthians rapidinho. pra falar em pizza? Vamos. Pra acabar o Corinthians. Vamos. Então posso mandar um abraço aqui rapidinho? Nosso amigo Márcio Coelho tá ligadinho com a gente, grande Coelho. Um abraço pra ele. Mas ele tá pedindo pra falar o seguinte. Precisa vir aqui. Ele tá falando o seguinte: o União já caiu e o São Paulo vai ser campeão paulista. Que o União já caiu, eu concordo. Agora do São Paulo, vamos ver, né? Não sei não. Eu acho que você é um bom vidente. Vamos lá. Vamos aqui acabar em pizza, né? Já falou muito do Depois, Corinthians. depois da pizza você vai pro Panetone, tá? Exatamente, vamos lá. Pizzaria Brasil 3, Rua Luiz de Camões, 381 na Vila Mar Americana. É aberta todos os dias. Então, ó, pra continuar aqui acompanhando o Bola na Web, pega sua pizza lá, bem gostosa. A gente aprovou, hein? Produção aqui todo mundo experimentou no nosso primeiro programa, nota 10 a pizza. Pedidos pelo telefone 3406-5105, eles entregam aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então agora vamos falar do Panetone. Isso. Do Palmeiras. Vamos lá falar do Palmeiras. Feliz agora, hein, Quem começa falando do Palmeiras é justamente quem? Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que venceu na sexta-feira o RB Brasil. Red Bull. O famoso Red Bull Brasil. Eu assisti essa partida. Não tinha nada pra fazer na sexta-feira. Não tinha nada pra fazer na sexta-feira, não tinha nada passando na TV, namorado palmeirense, o que vamos fazer? Assistir o Palmeiras. Assistir o melhor time, né? E o Borja? Borja tá 2 jogos, 2 gols, hein? É bom jogador. A expectativa do torcedor palmeirense aumenta a cada jogo que ele entra em campo. E é uma grande expectativa aí pro primeiro jogo da Libertadores, que é contra Jorge Tucumã, lá na Argentina, quarta-feira. E é um jogo difícil, né? Esse Tucumã já passou por poucas e boas. É aquele time que teve que jogar com o uniforme emprestado da seleção sub-20 da Argentina, chegou atrasado no jogo 1h30 e conseguiu vencer e classificar para a fase de grupos. Tá na Libertadores um time desse? Tá aí. Pior que o União? Não, e pior que que hoje é um dos melhores times da Argentina. Vai ser jogo difícil pro Palmeiras. O Palmeiras passa fácil da primeira fase. Dessa primeira fase. Grave esse comentário aqui, por favor. Passa fácil. Fase de grupos, né? É inadmissível o torcedor palmeirense e todos os cronistas esportivos imaginar que o Palmeiras vai cair na primeira fase da Libertadores. Tem a obrigação de passar. É a obrigação total de passar e acho que vai voar, inclusive, nessa primeira fase. Depois, lá na frente, depois pega os... é outra situação, depende de cruzamento, depende de uma série de fatores. Mata-mata, né? E agora começa a Libertadores pra valer, né? Porque todos os brasileiros classificados passaram pela fase de a repescagem, né? Lá pré-Libertadores, ia falar fase de clube. Na pré-Libertadores, né? Só temos uma história que não passou, então vamos continuar aqui, né? Todos classificados na Libertadores, porque não tinha nenhum Tolima no meio do caminho. Então vamos falar também daquele que foi derrotado no clássico nesse final de semana, o Santos, tá né? Jogando mal, hein? O Santos, que não sei o que acontece, já levantaram a hipótese de panelinha para derrubar o Dorival, né? Porque o que acontece com o Santos? Eu ainda acho que tem a ver com aquela demissão do diretor. Não foi bem gerida e eu acho que não é só isso. Eu acho que tem mais problemas internos do Santos, porque o Santos não tem time para jogar esse futebolzinho que tá jogando mal mesmo. Não é porque perdeu pro Corinthians, não. Tá jogando mal faz tempo.
Se a gente for parar pra pensar, desde aquele jogo contra o Red Bull, que venceu com gol de mão, né, no final das Ele veio de contas lá. empate, né, o Santos. Então, e desde lá começou a derrapar. Aí perdeu pro São Paulo, perdeu pra Ferroviária, aí depois agora perde pro Corinthians. Então assim, o Santos não vem jogando bem e talvez hoje, por incrível que pareça, seja o brasileiro que vai estrear na Libertadores como o maior ponto de interrogação, pelo futebol que vem apresentando, não pelo time que tem. E ele é o único dos grandes que não se classificaria se o Paulistão acabasse hoje. Exatamente, então assim, eu vejo o Santos hoje, por incrível que pareça, o brasileiro que vai estrear com o maior ponto de interrogação por conta do que vem apresentando, ou do que não vem apresentando pelo time que tem. Claro, vai voltar o Lucas Lima, Ricardo Oliveira, o Renato. Eu ia dizer isso. Só que o Lucas Lima faz tempo que não joga bola. Tá precisando voltar a jogar. É isso que o senhor Tite convocou ele. Tem alguns jogadores que quando vai pra seleção vira uma Volta draga. outro, né? Volta outro. É igual o Fagner do Corinthians. Quando foi convocado pela primeira vez, mereceu ser convocado. Agora nada justifica essa convocação do Fagner. Mas jogadores que já atuaram com o Tite dão certo com o Tite. Pode estar onde quer que seja. O Renato Augusto, o Paulinho estão na China, mas com o Tite eles rendem. Então o Tite confia nesses caras. Mas Ele já vai chegar na seleção brasileira. Vamos tocar o barco aqui. Mas voltando a falar do Santos, Tiane, eu vou palpitar no empate do Santos na estreia. Vai jogar lá no Peru, quinta-feira, o primeiro jogo contra a Aliança Lima. Eu acho que o Santos empata, eu não vejo o Santos. Aqui eu tenho um sobrinho que joga no Cristal. No Cristal, Sporting Cristal. O Santos precisa mostrar força aí. A Libertadores é um outro campeonato, pesa muito a camisa. Às vezes o Boca Juniors tá numa draga desgraçada, chega na Libertadores, ele ganha um gás Esse assim. ano o Boca não tá, né? Então, mas um exemplo na prática, Sim, né? sim. Pega aquela lá bomboneira lá que só quem conheceu aquele lugar viu como que é, aquele negócio é encravado. O campo Timão dele tirou de letra. que ele encrava. Viu? Uma Libertadores. Não, o negócio é o seguinte. O Boca Juniors. Eu já falei aqui semana passada. Raramente, o melhor elenco Quem ganha é Barcelona Libertadores. perde o Corinthians. A Libertadores é um campeonato totalmente diferente Sim, dos outros. muito. Então, raramente o melhor elenco ganha. E eu não tô falando isso pro Palmeiras. Não, no papel, O Palmeiras, no Você o entendeu? Palmeiras foi campeão recentemente de um torneio de pontos corridos. Sim. Um torneio de mata-mata É totalmente diferente, diferente. é Por isso que o Palmeiras está E quebrando a joga em cabeça. outro país, tem O grande teste vai ser essa fase de grupos. Como o Marcelo falou, tem obrigação de passar. Pra quê? Pra depois no mata-mata provar que realmente tem um elenco forte. E são três jogos da Libertadores para segurar ou não Eduardo Batista. Se depois de 3 jogos na fase de grupo, que vai ser a metade ali da fase de grupos, o time estiver fora da zona de classificação ou não estiver apresentando um bom futebol, acho que não vão segurar ele até o final da primeira fase. Vai ser um erro, hein? Também acho. Vai ser um erro. Mas eu não concordo Se comigo, fosse acho que mandar não embora, segura ele. mandaria já. Não adianta ficar deixando o rapaz aí para ver. Cria esperança. Vamos ver como é que tá, para ver como é que fica e Exatamente. depois chegar numa situação, tem que voltar tudo no estaca zero para poder aí. Nossa, esse filme eu já assisti E várias botar a vezes. responsabilidade nele, né? Pois é. E eu tô curioso pra ver a Chapecoense amanhã, a estreia. Ah, é na verdade, é o Libertadores. estreia da Chapecó, né? Vamos lá, Imagina a cabeça dos caras. Esse ano eu sou Chapecoense na Libertadores, meu time. Neto e Alan Ruschel inscritos, né? Olha Estão que treinando e beleza. estão inscritos, mas lógico, vai demorar um tempo pra eles jogarem. E lá, É uma Mas estão notícia. inscritos. É uma O notícia. jogo é lá, né? O jogo é na Venezuela. Imagina a cabeça dos caras. É na Venezuela, o avião tá na Colômbia. Mas Recebido imaginem os Foram bem caras recebidos. entrarem dentro do avião de Então, novo. mas é a coisa que acontece, Faz parte, né? a vida segue, a vida né, é gente? assim, gente. A gente tá aqui, não tá dentro do avião, mas pode o avião cair aqui. E aí? Quem vem de avião? Mas é verdade, ninguém sabe. Agora Mas- vai falar da Agora vamos lá, gente. Vamos Band? falar dele. O nosso. Zelândia. O meu querido tricolor paulista. O meu querido. Ela enche a boca pra falar. Graças a Deus. Fala, Graças a Deus eu Fala sou Rogério tricolor. Ceni pra mim ver. Rogério! Olha lá. É Vamos a frango até Quatro a mesa aqui. O 4-1 que deveria no máximo ser 2-1, né? Adoro, 2 gols adoro ficar de irregulares. 4, filho. 2 gols irregulares. Bom, São Paulo veio de uma vitória Como de que é, Léo? Você é o 4-1. Corinthians. Iam falar o ano inteiro. Mas eu já falei pra você o ditado. O cara é frangueiro, andando no banco de Cara, reserva. o Cícero tava 1,5 km adiantado na hora do primeiro gol. Só o bandeirinha aqui no meio, tava 1,5 km na frente. Viu? A Argentina ganhou uma Copa do Mundo com gol de mão. Então são coisas que acontecem. O Túlio também foi Mas o São Paulo hoje é a equipe paulista. Gostoso. O São Paulo hoje é a equipe paulista que mais dá gosto de ver jogo. Porque é o jogo que você sabe que vai ter gol. Vai, Você tem certeza que vai ter gol. O jogo do São Paulo é cheio de emoção. O São Paulo. Sai perdendo, vira. Quanto?
o São Paulo só tem que tomar cuidado com o seguinte, o Rogério Ceni só tem que tomar cuidado com o seguinte, tem que acertar o quanto antes a defesa, porque o ataque nem sempre vai fazer 3, 4 gols. E quando o ataque parar, se a defesa continuar tomando gol como tá tomando, vai perder jogo. Então o Deu Lugano jogou, né? Então assim, o time do São Paulo é bom, do meio pra frente principalmente. Aquele Luiz Araújo é um bom jogador, aquele moleque, chama o jogo, não tem medo da responsabilidade. O Cueva joga muita bola. E o legal de tudo é a disputa no ataque, né? O Gilberto não sentiu nem um pouco a presença do Prato, tá fazendo gol adoidado, todo jogo tá fazendo gol. O Prato também, né? E o Prato chega pra ser titular, só que se o Gilberto estiver fazendo gol, quero ver como é que vai tirar ele do time. Porque Você como São Paulina, gostaria de ter o Paulo Henrique Ganso de volta? Não. Tá lá encostado lá. Não, eu acho que não. Acho que ele podia voltar. Não precisava voltar pro São Paulo. Podia voltar pro Santos, exatamente. Poderia voltar pro Santos. Buscar, né? A origem dele. Não sei se Lucas Lima e Paulo Henrique Ganso jogariam hoje no esquema tático montado no Santos. Não sei. Também é difícil, verdade. E o São Paulo, próximo compromisso do São Paulo é nada mais nada menos. Tem a Copa do Brasil, quarta-feira, 7h30 da noite no Morumbi contra o ABC. E tem que fazer o resultado em casa. Exatamente. E depois joga fora. E nada mais nada menos no final de semana que o clássico Contra o Palmeiras. contra o Palmeiras. E aí? Mas vai dar sorte, entre aspas. Então, o Palmeiras vai com time misto. Porque o Palmeiras vai chegar. Provavelmente o São Paulo também, né? Apesar de São Paulo ter um time titular. Então, mas a diferença é que o São Paulo joga em casa na quarta, né? O Palmeiras vai jogar na Argentina. E o Palmeiras chega em São Paulo na quinta-feira pela manhã. O Eduardo Batista já falou que não vai correr nenhum risco, ele vai com time misto. O Felipe Melo tá suspenso, né? Já não jogaria, tá suspenso contra Ficou o São bravo Paulo. com o Vinícius Furlan. Mas o Felipe Melo já falei, ele tem 4 jogos no Paulistão, já tem 3 cartões amarelos. Ele é assim. Ele assim, é uma emoção, uma montanha russa, né? Porque era isso mesmo que a gente poderia esperar. Palmeiras e São Paulo vai ser um bom jogo, hein? E aí, vamos palpitar do Palmeiras e São Paulo? Quanto que vai ser? 2-1 Palmeiras. Vai ser na casa do Palmeiras, né? É torcida única, né? Gol do Rafa Marques, né? Reserva. Vou palpitar 2-2. 2-2. Marcelo, Vai ser 1-0 pro São Paulo. 2-2. vai ser 3-2 pro São Paulo. É provável. Palmeiras quando aperta, espalha. 3-2 é provável. O São Paulo gosta de fazer gol, mas O São Paulo gosta disso, né? Vou mudar no placar. Em vez de 1-0, põe 2-1 pro São Paulo. É mais São provável. Paulo é assim, faz 3, soma 2. Exato. E agora pra fechar aqui, nós já são 9h43 minutos aqui. O destaque, né? O tenista, o Rafa Thalys. A voz do além. Calma. Márcio Coelho falou que vai ser 3-1 pro São Paulo. Nunca. Vai. Ai, meu Deus do céu. Se o Corinthians leva um gol no jogo... Ele é São Paulino, né? É a opinião do torcedor. Vamos lá, antes de falar do tenista, vamos falar dos convocados da seleção brasileira. O Tite chamou 23 nomes. Os goleiros, Alisson, o Everton e Ederson. Alisson, é tudo on, né? Alisson, Everton, Ederson. Acho que não dá pra contestar nada por enquanto do Tite. Zagueiros, Gil, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz, Marcelo. Meio-campistas, Casemiro, Virou Casemiro agora. Diego, do Flamengo, Fernandinho, Juliano, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Os atacantes, Diego Souza, Douglas Costa, Roberto Firmino e Neymar. Quero cumprimentar o senhor. Pela primeira vez, o senhor disse hoje algo fenomenal. Dá pra contestar o Tite? E não dá para contestar o Tite. Ele está de graça. Se ele convocar num gol o Denis e no ataque o Marcelo Hartmann, todo mundo vai aplaudir e falar. Aí quando você falou que era o Denis, você que era dentro de São Paulo, eu falei, Ó, nós somos humanos do Tite, viu? Foi o Tite, então tá tudo bem. Perfeito. Não, mas não tem. É o que eu disse agora há pouco. Do jeito que ele pegou a seleção, na onde ele colocou a seleção, acho que é isso que exato. você quer argumentar. Se fosse o Dunga convocando o Diego Souza, o Paulinho, o Renato Augusto, misericórdia, iam cair de pau. Mas com o Tite, funciona. Os jogadores com o Tite funcionam. Então, por enquanto, não dá pra contestar. Se ele começar a insistir em certos nomes e começar a perder jogo, começar a apresentar um futebol
abaixo do esperado, aí as críticas vão aparecer, mas enquanto isso não tem como criticar nada. Ele Até porque hoje ele é o o melhor comando da técnico. CBF é o mesmo da época do Dunga. Só mudou o técnico. Inclusive até os jogadores são os O melhor jogador brasileiro em atividade hoje chama-se Felipe O Coutinho. treinador mudou também. Aí. O melhor jogador brasileiro em atividade hoje chama-se Felipe Coutinho. O melhor jogador brasileiro em atividade. Mais do que o Neymar, Felipe Coutinho. O melhor jogador brasileiro em atividade hoje, voltando Está na Inglaterra? Inglaterra, Liverpool. Ele é o melhor jogador brasileiro em atividade hoje. E com o Dunga, Não sei se você compara Era uma comigo. draga. Eu vou começar a observar mais, Leonardo. O futebol do Felipe Coutinho. Felipe Olha, Confesso que eu tenho sido com o bom. Dunga ele era horrível. olha, O Dunga não olha. jogava Ah, nada. com o Dunga quem jogava? Ninguém. Nem o Dengoso. Afonso. Nem o Dengoso. Nem o Dengoso mesmo. Lembra quando convocaram? Qual é o estilo de jogo do Felipe Coutinho, Leonardo? O estilo de jogo de Felipe Hoje Coutinho, você compararia o Felipe Coutinho antigamente chamava de ponta, né? Ponta de lança. Felipe Coutinho é um ponta de lança. Ele é o cara que desmonta a marcação. A gente tá falando muito, a gente falou agora há pouco de zaga, do Corinthians, por exemplo, do caso. O Felipe Coutinho é aquele cara que você vai dar a bola para ele, e talvez só ele e o Neymar consigam fazer isso hoje nessa seleção que a Tiane de convocados. Eles desmontam defesa, simples assim. Ele tem um chute potente demais de fora da área, ele coloca a bola onde ele quer, cobrança de falta também, ele é o cara, bate muito bem falta. Se você analisar o jogo do Liverpool, você vai ver o que eu estou falando. Hoje ele é o dono do time do Liverpool em termos de qualidade técnica. Ele é um cara capaz de desmontar a defesa adversária. Pode A gente não viu ele jogando aqui, né? Porque ele já foi embora cedo, jogou no Vasco. no Vasco. E no começo dele na Europa ele foi muito mal e foi muito criticado com razão. Mas no Liverpool ele encaixou e já faz umas 2, 3 temporadas que ele é o melhor jogador do Liverpool. E aqui, ó, o Tudo bem. tenista Rogério Dutra Silva, o destaque final, que mora em Santa Bárbara, conquistou o Brasil Open de tênis no último final de semana. Então, parabéns pela conquista, são talentos barbarenses. O Rogerinho que Ele jogou quando? ele mora aqui, ele é casado com uma Quando barbarense, né? Ele é Quando casado ele com uma barbarense. Ele não jogou com a Ele é Andressa. residente aqui de Santa É. Bárbara. Eu conversei com ele antes da Olimpíada, que ele foi defender o Brasil na Olimpíada, né? No Muito tênis. bacana, Santa Bárbara cada vez mais em evidência aí no cenário esportivo. No Brasil e do mundo, digamos assim, É isso, né? E na Band também com o Neto. Exatamente. Craque, Neto. Craque, Não, gente, só quando Neto, você quando você Craque leu a Neto mensagem 10. da Marcelo, ó, o Marcelo É craque. uma outra opinião, porque a sua tá meio É. Craque tendenciosa. Neto, 10. O Neto é craque? Você nem viu ele jogar, Não, Léo. mas isso- Se ele isso tiver tem- no Brasil ganhar a Copa de Não, mas 94. eu hoje no blog, nas redes sociais, ele é conhecido, não é nem questão de ser craque ou não ter E é ídolo do Corinthians. Mas ele era Ele- craque. Ele adotou o craque Neto. Slogan. O slogan, o craque Isso Neto. não é. Ah, então se a pessoa se acha bonita, ele pode pôr bonito o Rafael. Não, aí é demais, né? E foi ídolo do Corinthians até hoje. Não Esse é? cara que canta o Velo é feio pra caramba. E é belo. Ai, mas eu posso pôr na pessoa, viu? A pessoa se acha bonita, vamos lá, pôr bonito Rafael. Ah, eu sou bonito Rafael, eu sou bonito Rafael. Não, mas certas coisas, Tiago, não tem como. Entendeu? Não é, gente? É Não ídolo do é. Corinthians até Mas hoje. futebolisticamente ele não Não foi é. craque. O Léo falou assim, ah, eu falei, Léo, você não assistiu nem a Copa de 94, não viu nem Tafarel, defendeu. Craque Neto. Todo respeito à história desse ídolo corintiano. Craque Neto. Sei, Mas eu vibrei muitos gols do Neto. É. Nossa, Imagina. Ele eu vi fazia chorar, gol, né, de muitas vezes me falta. arrepiava quando, às vezes, eu ainda ouvindo no rádio, né, os narradores e tal, e a gente, Fiore Gilhote, quantas vezes, né, eu Só vi fera, hein? assim, Vamos ver aqui. aquele momento de tensão naquele campeonato de 1990, Corinthians decidindo vários jogos e o Neto fazendo gols importantes. Né? Craque Neto. Aquele jogo de Vambora? Palmeiras com Corinthians foi todos no Ferroviária 0, São que Bento. jogaram no São Paulo. Vai jogar agora? Não é isso. Vamos. Valdecir Duzzi. Vamos lá, pessoal, vamos fechar aqui, ó. O Valdeci Duz falou que a Ferroviária é pra perder pro São Bento de 1 a 0. Hoje as duas equipes estariam Força, Léo, ele rebaixadas. mandou. Força, Léo. Léo tá, Ê, Léo, você só toma aqui, né? tá tomando hoje, hein, Léo? Por que faz, Léo? Não entendi. Bom, pessoal, pra fechar aqui, Cuidado que ele é amigo do Truzi. Falta o Vamos Puzi. trazer o Duzi e o Truzi aqui. Ah, Falta meu Deus, tá o uma Não, falta o Puzi, que é de penta, entendeu? Ai, gente, dá uma dupla Meu Deus. sertaneja aqui. Então vamos fechar aqui o Bola na Web dessa segunda-feira, dia 6 de março de 2017, quem diria, não? É. Mas, Como passa, não? Começou o ano. Parece que foi Agora. ontem, né? E começou. Pra mim começou faz tempo, né? Então, pois é. Vamos lá,
Comendador Denis Moraes, qual é o seu destaque final? Deixe seu abraço pra quem você quiser. Pode mandar um beijo pra Xuxa também. Não, Fica à vontade. beijo pra Xuxa, eu deixo pra Mayra mandar qualquer dia, porque ela é fã. Inclusive tirou até foto, né? Quando a Xuxa veio em Santa Bárbara. Verdade, outro nível, né? Mas Também tirei. o trabalho bem feito aqui, agradeço a vocês por mais uma noite. É segundo programa. O programa tá ganhando corpo, né? O Léo hoje ficou mais quietinho, né, Léo? Tomou mais um pouco hoje, né? Vai Hoje tomar fui eu, essa- parceiro. Vocês não têm argumentos pra debater comigo. Eu agradeço a participação toma que é de de todos os graça. internautas que estiveram Viu? acompanhando aí. Um abraço a todos, valeu. O quanto tem argumento, faz 22 anos que tá nesse planeta e quer vir argumentar É, com gente que tá mais tempo no planeta, né? Tchau, gente. Léo, vamos lá, o nosso pequeno Leonardo Caribe. Menino da imprensa. Menino da imprensa. Comendador. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí, semana de muito futebol, né? Vamos ver. Segunda-feira que vem a gente vai ter muito mais coisa para debater. Estreia da Libertadores aí dos times brasileiros, mais do Leão Barbarense, mais Rio Branco. Tudo pra gente debater semana que vem, então até segunda. Meu caro Marcelo Hartmann, mais conhecido como Tato de Fala Mansa, com esse Marcelo, coração de homem. Gente, obrigado, viu? Valeu, foi muito bacana estar aqui mais uma vez com vocês, participando dessa Bola na Web, essa mesa redonda de discussão, com esse debate, mas sempre de forma muito alegre, muito descontraído, que é o que a gente procura fazer aqui. E eu tenho dito, as redes sociais, elas vão ganhar uma força gigantesca nos próximos anos, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje parece pequeno para alguns, mas é algo que vocês vão, daqui a algum tempo, vocês vão ver o resultado dessa sementinha que está sendo plantada aqui pelo site SB 24 Horas e com outros sites que vêm por aí, desse mesmo modelo, desse mesmo formato. Parabéns a toda a equipe aí. Parabéns para nós e para também quem conseguiu fazer a transmissão no Facebook da Coletiva. Conseguimos, Foi top. vivemos para 3 milhões de visualizações? Então, que legal, muito bacana. Aqui, ó, os últimos abraços pro José Otávio Barbosa, Tri Mundial, Tricolor, é isso aí. Vamos lá. Um abraço pro Paulo Bial, os meus amigos, o que fazer com o meu Santos? É Paulo Bial. É Paulo Bial, falei certo. Então, né, boa pergunta. Abandonaram a gente aqui, por isso Então. só. Olha lá. Gostei, me passa horário, vou divulgar. Duzi, toda segunda-feira, a partir das 20 horas e 45 minutos, mais conhecido como 15 para as 9 da noite, estamos aqui ao vivo no Bola na Web. Quero deixar um abraço a todos que nos acompanharam. Esperamos vocês na próxima segunda, aqui no nosso Facebook, para acompanhar o Bola na Web. Boa semana a todos e até lá. I wanna do my own thing, but I think I followed a trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell